Nós da CDL temos uma novidade para ficar ainda mais conectados com você. Para participar da campanha Compre Aqui, você precisa baixar o nosso aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Faça seu cadastro colocando seu e-mail e a senha. Agora, é só ir até uma das 44 lojas participantes, fazer suas compras no valor acima de R$50 e cadastrar seus cupons para concorrer a mais de R$50 mil em prêmios. Eu já fiz as minhas compras e garanti meus cupons e vou mostrar para vocês como é fácil e rápido concorrer. Abra a câmera do seu celular, aponte para o QR Code e valide seu cupom. Automaticamente, o sistema da CDL confere seus dados e faz a impressão do seu cupom, que já fica aqui, prontinho, aguardando o sorteio. A cada cupom cadastrado, você recebe esse presentinho que está no canto da tela do aplicativo. É só clicar e torcer para ganhar os prêmios instantâneos. São vales compra de R$100 ou R$200. Tá esperando o quê? Baixe o aplicativo, compre nas lojas participantes, cadastre os cupons e aumente as suas chances. Compre Aqui é uma campanha de valorização do comércio local. Realização CDL, com o patrocínio da Via Creche. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um CDL Talks, uma iniciativa da CDL de São João Batista, onde a gente traz aqui empresários da nossa região, da nossa cidade, associados à entidade, falar um pouquinho sobre inspiração, gestão e mercado. Né? Para você que está nos assistindo, já curta, compartilhe, né? Salve aí nas notificações aí com o sininho para você estar sempre atento às nossas novidades. A cada 15 dias a gente traz aqui um convidado especial. Para vocês que gostam de ouvir o CDL Talks, temos então o nosso canal aí no Spotify e também no Deezer. É só colocar aí um fone de ouvido, ir para academia, dar uma caminhada e ficar aí se inspirando e aprendendo um pouquinho mais com os nossos empresários locais. E conosco hoje um convidado super especial, um amigo, um irmão, Maicon Peicher, fundador, gerente comercial, né, da .com Comunicação Visual. Seja bem-vindo, Maicon. Obrigado, William. Agradeço o convite, né, para estar tendo a oportunidade de contar um pouquinho de nossa história, como é que surgiu a .com, né? E a CDL sempre inovando, estamos trazendo aí uma grande iniciativa que é a campanha Compre Aqui, onde a gente fala sobre valorização do comércio local, entregando prêmios gratuitos aos consumidores. São mais de 40 empresas participantes dessa campanha, onde a gente vai entregar mais de R$50 mil em mercadorias, aí, em produtos, desde bis, né? São 2 motos 0 km, até iPhones, né? São 2 iPhones também, R$15 mil em vale compras através da campanha principal e são mais aí de R$6 mil aí em vale compras através da premiação instantânea. Então você que vai no comércio local aderente à campanha, a cada R$50 em compras tem direito aí ao cupom. Você lendo o QR Code desse cupom, você já está concorrendo às 2 campanhas, tanto a de concurso como a instantânea aí a R$100 ou R$200 em vale mercadorias também nas empresas participantes. Então não deixe de participar e peça o seu cupom nas lojas aí de São João Batista. E um grande evento está chegando aí, o CDL Summit, uma iniciativa também de trazer o desenvolvimento através do conhecimento. A entidade, eu entendo que o conhecimento ele transforma o ambiente onde a gente está inserido e se posicionando como uma entidade realmente que faz eventos corporativos de grande porte. O CDL Summit traz 3 grandes palestrantes ao mesmo tempo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre gestão do tempo. Vamos falar também sobre a experiência do cliente, colocando ele no centro do negócio e também falando sobre empreendedorismo. Teremos então o Rafael Medeiros como palestrante número 1 aí, falando sobre a gestão do tempo, o Manuel Carlos falando sobre a experiência do cliente e o Felipe Siqueira falando sobre empreendedorismo. O que te não ensinaram sobre empreender. E aí ele vem falando aqui com o Maicon, nosso convidado de hoje, falando sobre empreendedorismo, né, Maicon? E conte um pouquinho da sua história para nós. Da minha história, né? Eu nasci em Brusque, apesar de ser batistense, que naquela época não eram poucos os partos aqui em São João Batista, né? Os anos 80 só nasci em Brusque, 89, né?
Então, nasci lá, minha mãe é de lá, né? Mas eu sou batistense nato e durante a minha adolescência e juventude ali, eu fiquei em Brusque, São João, né? Que infelizmente eu perdi minha mãe muito cedo, então morei um tempo com a minha avó em Brusque, meus tios em São João e fiquei um lá e cá, assim, na minha adolescência, né? Então, fui criado lá e aqui também. Mas a parte de escolaridade... Eu fiz o ensino médio lá e o segundo grau aqui, né? Aqui. Em São João Batista. Me formei em Major Gercino. Olha Terceirão. só. Lá que eu comecei a empreender também, né? Naquela grande cidade, grandes amigos eu fiz lá. Pequena cidade, mas de grandes pessoas, né? Eu fiz muitas amizades que eu trago até hoje. E eu sempre comento, assim, com quem eu tenho a oportunidade, que lá realmente, assim, eu fiz amigos verdadeiros, assim. Que eles... É diferente, o povo lá é diferente. Sempre comento isso. São pessoas, assim, diferentes. Elas são pessoas verdadeiras, assim, não que aqui não sejam, né? Mas a gente sente, assim, É diferente, o povo do Major é diferente. Ele é puro, assim, mais Não tem simples. muita malícia, vamos Não. por assim, né? Cidade grande, geralmente, quanto maior mais malícia tem, né? Eu gostei muito foi um ano, quase 2 anos que eu morei lá. Morei e tive a Lan House lá, né? Foi a minha primeira aventura, assim. Me formei lá na escola, inclusive a Lan House era do lado da escola. Daí eu fechava ela às 6 horas, pulava o muro e ia pra escola. Lá que eu fiz o terceirão lá. Daí foi um tempo muito bom, né? De aprendizado. Eu tive algumas experiências ao decorrer da minha vida de morar em cidades menores, assim, ainda bem menor do que São João, né? Eu sou natural de Laje, então Laje na época 120, 130 mil habitantes, é uma cidade grande, né? Mas eu morei em cidades também com 5, 6 mil habitantes, quase o porte de Major, e realmente essa cultura do aconchego, assim, ela é maior, né? São João tem muito esse olhar acolhedor, mas cidades menores, ele acaba, todo mundo se conhece, e um abre a porta da casa pro outro, né? E aí a gente troca até, como diz, as colheres, né? É um pedindo açúcar emprestada e aquela coisa toda. A cidade, quanto maior isso acaba dificultando, a não ser que tu mora no mesmo terreno do sogro da sogra. Daí não é só açúcar que troca, né? Aí almoça todo dia na casa do sogro. Todo dia. Mas conta um pouquinho, né, dessa tua história profissional, como iniciou, né? Não começasse na Lan House, quantos anos tu montasse a Lan House, por exemplo, lá em Major? Eu comecei a trabalhar muito cedo, ele assim, quando eu morava em São João com meu pai aqui, a gente já começou a trabalhar em ateliê, né? Informal, assim, eu tinha 13, 14 anos, então eu já pegava a bicicletinha de manhã cedo, trabalhava de manhã e estudava à tarde. Então eu já comecei bem cedo a trabalhar assim. Depois o meu primeiro emprego formal foi quando eu morava em Brusque, que eu tive a oportunidade de fazer o menor aprendiz, no Senac, lá, né? Lá em Brusque é Senac, que é mais voltado ao comércio, né? Então, 3 dias na semana fazia curso no Senac e 3 dias trabalhava na Van, estagiava lá. Comecei como empacotador, depois eu fui promovido para o setor de embalagem de presente, e nesse meio tempo aí, acho que foi 1 ano a duração do menor aprendiz, se encerrou meu contrato, né? E eu preferi não dar continuidade lá. Nesse meio tempo eu vim para São João Batista, que eu tive a oportunidade de trabalhar no calçado, né? Eu trabalhei na Rafaela Boas, que foi o meu segundo emprego ali formal. Trabalhava gravando palmilha, assim, riscando palmilha para fazer o corte, eu acho que era. Trabalhei na Polissola também e trabalhei na Caminari, no setor de bordados. Trabalhasse na Polissola na parte de injeção? Não, trabalhei na expedição. Na expedição. Na expedição. Trabalhava em turno. Tu né? conheceu o seu Elias lá? Não conheci. Não conheceu? O seu Elias se aposentou lá. Ele que me ensinou a trabalhar na parte de injeção daí. Não, eu trabalhei na expedição, né? Trabalhava nas maquininhas lá e tinha um outro moreninho também que trabalhou antes na parte de... Pintura. Não, ele separava os material, né? Ah, sim. Tipo, tem um nome pra isso, né? Isso. Eu não me lembro qual o nome que eu usava, mas ele trabalhou antes lá, ele separava os material pra gente poder colocar na máquina lá, injetar lá e fazer solo. Eu trabalhei na Polissola também. Fiquei um bom tempo na Polissola. Só que eu trabalhei 3,5, né? Não, eu fiquei 1 ano, acho que quase. Trabalhando de 5 a 1,5, né? Depois, eu trabalhei na Caminari no setor, no turno da noite, né? Das 11 às 5, se eu não me engano. Trabalhava sozinho na fábrica. Eu e o guardinha, no bordado. E daí, depois que eu saí do bordado ali, que eu tive a ideia com um amigo meu, Thiago Esperandil, cara, como a gente chamava antigamente, meu melhor amigo, né? Tinha isso, né? O Thiago é meu amigão, assim, eu fico anos sem falar com ele, quando a gente volta a conversar, é a mesma coisa. Como se eu tivesse visto ele ontem, assim. Eu tenho um carinho muito grande por ele, é amigo mesmo meu, para todas as horas, assim.
A gente teve a ideia, montou uma lan house no Major, ele teve a ideia, né? Eu disse, cara, o que é Major? Nem sabia o que era, né? Eu nunca tinha ido, mas... E é aqui do lado, né? Eu disse, vamos lá ver então. Ele já tinha moto na época. Eu disse, vamos lá ver. E pegamos uma moto, fomos lá ver esse tal do Major. Quando a gente foi ver, assim, que eu fui a primeira vez, parecia que era lá em Floripa, assim, tão longe que era. Daí hoje, indo assim, quando a gente já tem hábito de ir pra lá, é aqui do lado, né? Mas a gente foi assim, parece que era outro universo, assim, aquelas casinhas... Aquela montanha de curva ali, à beira do rio. Aquelas casas antigas, assim, aquele lugarzinho, tipo um povoadinho, assim. Achei muito legal. Daí lá, achamos uma salinha, na frente do posto do seu Homero Mafra lá, e começou. Aí foi embora pra lá. Aí Sim. além de ter montado um negócio lá, fosse embora pra lá, Eu e ele. A gente alugou uma salinha, fez uma repartição com madeirite, botamos um beliche lá, a sala tinha chuveiro, e nós morava lá. Acordava de manhã, comia beluzitos, lá era o nosso café da manhã, que tinha para vender e... Comia literalmente estoque. Pronto, ia almoçar ali por perto e morava e trabalhava ali. Ficamos lá 1 ano juntos, assim. Depois ele abriu mão lá, ele preferiu me vender, não foi muito o que ele queria, assim, e eu fiquei mais quase 1 ano lá ainda, sozinho, morando lá ainda. Olha só. Foi um desafio. Quem diria, né? Foi uma Tu tens mesmo um olhar, assim, mesmo de nerd, assim, sabe? Que mexia meio... Não, pior que é só olhar, que eu nem gostava muito de jogar, não. Não jogava? Mas era jogo de computador ou tinha também videogame? Não, só computador. Na época era tinha um jogo... Já tinha se acabado um pouco o CS, que eles chamavam, né? Eu estava mais nesse jogo de RPG online, né? Que tinha um jogo que eu jogava muito, que era o Lineage. Mais nessa parte de RPG, assim, a turma jogava lá. Tinha gente que quase morava lá, né? Ficava de manhã até de noite, e final de semana. E a única coisa que tinha pra fazer no Major também na época, né? Ou era aquilo aí, era beber, né? Então, os mais novos iam pra jogar, e o resto ia pra beber. Então, era o que se fazia lá no final de semana, né? Olha só que interessante. Aprendendo com a vida, né, Maico? E depois tu viesse para São João de novo? Eu montei a Lan House de São João. Tava muito complicado morar lá, né? Na verdade, nunca ganhei dinheiro lá, né? Era só pra viver mesmo, assim, né? Nunca foi viver de beluzitos ainda, né? Só naquela fase da juventude que era legal, né? Então a gente veio para São João, montei na frente do Manecão, no lado do Bar do Seu Danga ali, né? Eu já montei ali com a ideia de vender, né? Então montei ali para vender. Depois, logo em seguida, eu já vendi a Lan House ali montada e eu comecei a trabalhar eu soube de uma oportunidade de emprego aqui em cima do Planeta Piscinas, tinha uma empresa que era a PS Job, que ela fazia fotografia, manipulação de imagens e catálogo para representante e impressão de etiquetas. Eu soube da vaga, fui ali me informar, né? Tinha eu e mais um candidato, e ele foi antes de mim, né? E o Sidney Cassal também, que era o líder na época ali, né? O sócio que era uma filial do Rio Grande do Sul, né? Em Novo Hamburgo. Ele já tinha entrevistado o menino, né? Gostou dele, assim, tava tudo meio certo. Eu fui lá falar com ele e tal, ele disse, ele gostou também de mim, conversamos bastante e tal, mas ele disse, cara, o menino já esteve aqui e tal, a gente já deixou meio fechado. Daí eu vim para casa meio triste, assim, né? Que era uma coisa que eu queria fazer, né? De noite ele me ligou, disse, Michael, tem uma notícia boa para te dar. O menino, gostei muito dele e tudo mais, como eu te falei, eu tinha dado a minha palavra para ele, mas ele é daltônico. Ele não tem como trabalhar com edição de imagem, né? Porque daí mexer com cor, né? Mexer com cor. Ele disse, eu vou ter que... Eu vou... Daí a vaga está aberta para ti, então. Então, foi a partir disso ali que deu início a .com, né? Porque eu trabalhei uns 2 anos, eu acho, com o Cid ali. Teve um problema administrativo entre a matriz e a filial ali, não precisa entrar em detalhes, assim, mas eles fecharam aqui. Né? Teve um desentendimento, sim, fecharam aqui. E não tinha o recurso para dar minha baixa, né? Para pagar meus direitos ali. Pagar as verbas indenizatórias. E tinha eu e o representante, que era o Chico, um grande amigo meu também, e o Chico deu o nome .com. Chico Souza, ele vende componentes para calçado, ele mora em São João. Daí nem para mim, nem para o Chico tinha como fazer a baixa, né? Daí ofereceram para a gente, vocês querem ficar com a empresa, os maquinários, continua tocando, fica como baixo, vocês assinam ali que receberam, tá tudo certo. Não tinha para onde ir, ele não tinha o que fazer, eu já tinha aprendido a fazer aquilo, gostava de fazer, o Chico precisava vender também, o Chico ficou como representante, e a gente começou.
Sentamos um dia na sala, Michael, nome. Daí pensamos vários assim, né? O primeiro que se pensa, as inicial, né? Quando é do nome e o sobrenome. MC, CM. Eu disse, não, Chico, você tá muito sem graça, cara. Daqui a pouco ele veio com .com. Sabe, .com. Falei, então pronto, .com. Fiz lá uma login lá rapidinho, .com, virou .com. Era fotografia de calçado, edição e manipulação, e impressão de catálogo e etiquetas. Era o que a gente fazia, só. Daí a gente, tinha um programinha que chamava Coleção Virtual, que foi a criação do Nilson lá do Novo Hamburgo, né? Ele tem até hoje essa empresa, PS Job. E que se mudava as fotos, as cores dos sapatos e as texturas para não precisar produzir uma amostra. Eu já vi isso em algumas fábricas. Agora, hoje a fábrica tem dentro de todas casa, elas né? têm dentro, né? A de Valentini, que eram meus clientes na época, né? Então eles criavam um modelo, produziam um modelo, eu batia a foto, neutralizava eles e botava outras cores, outras texturas para eles poderem visualizar, ver se tinha O combinação. nosso público entender esse processo. Então, eu pegava essa caneca aqui que tá escrito CDL Talks, Sim, correto? Ela é branca e azul praticamente. sim. E aí bati uma foto e depois eu poderia no catálogo colocar ela preta e amarelo, Mudar a cor, até textura a gente mudava. até textura. Queria ver como é que fica no camurça. A gente botava texturinha do camurça. Aquele material que imita couro, o craquelado, tudo que tu queria fazer, a gente trocava textura e cores e botava. Isso acaba tendo uma economia de produção de amostra principalmente, né? E melhorava a questão de vendas, porque se o cliente quisesse ver, eu quero fazer um pedido, mas eu quero ver como é que vai ficar ele. A gente montava lá, depois o próprio pessoal do desenvolvimento conseguia montar, né? Na empresa, a combinação de cores. A gente deixava tudo pronto para eles montar. Então, esse era o que a gente fazia, né? Mas a ideia surgiu primeiro para fazer a etiqueta na cor real do produto. Foi a Parô que fazia, né? Para a etiquetinha não ir preto e branco, a etiquetinha ir na cor do que realmente tinha dentro da caixa. Essa foi a primeira ideia. Depois que eles usaram isso para as amostras também, né? A etiqueta que vai na caixa e sapato. Tá. Para ir a fotinha que estava ali ser realmente a cor que estava dentro da caixa. Porque geralmente é tudo preto e branco, Era né? tudo preto e branco, antigamente. E isso Então- facilita. Aí, eu que já fui, né, trabalhei em loja de calçado e estoquista, isso facilita demais para quem está lá, principalmente na área de venda, né, e vai lá olhar a imagem do produto e a cor daquele produto. Sim, E aí você, para quem trabalha principalmente com um par somente em exposição, né? sim. Que o vendedor precisa ir lá no estoque buscar, aí sim a numeração, a caixa correta, Isso. Essa foi a ideia inicial deles, né? E o catálogo, né? O catálogo para o representante, que antigamente era tudo impresso, né? Então eu fazia... Quando vinha a feira, que nem vai ter agora em outubro, a SC Trade ali, né? Uhum. cara, era Madrugada dentro. Alguns dias virado, assim, era. Então eu lembro quando eu recém casei, a Jéssica já entrou comigo Era colchãozinho no chão, um dormia, o outro imprimia, encadernava, depois revezava um pouco, vinha parente ajudar, que na época a empresa era só eu, né? Eu e mais um. Então, era desgastante, mas era, assim, gratificante. Era um tempo bem, bem bacana, assim. Uma correria, que a amostra ela sempre fica pronta em cima da feira, né? Então, depois de ela ficar pronta, que eu tinha que fotografar, fazer uma manipulação, montar o catálogo, eles conferir para imprimir tudo, encadernar, para na feira todo o representante ganhar o seu, né? E tipo, a Suzana Santos ali da vida a gente fazia mais de 100 catálogos por marca, né? Que eles tinham a Suzana, a Renata, tinha a Zilei na época. Então, assim, dava 300 e poucos catálogos, assim. E era caixas e caixas, assim, de catálogo. Então, era uma correria, mas era uma correria boa, assim. Quem vê o close não vê o corre, né? Não, foi muita madrugada. E ainda hoje, né, William? Tu me conhece, sabe que ainda hoje, assim, depois de 15 anos de empresa, eu todo dia, 5 horas da manhã, 5h30, eu tô ali. Eu sou muito da manhã, né? 6 horas a pilha já acabou, né? Eu já tenho que ir para casa recarregar com o meu pequeno, com a família, né? Mas 5 horas da manhã eu tô ali e eu não vejo outra... Para mim, né? Eu gosto muito de estar, assim, à frente participar com os meninos ali da execução e tal. Então, eu tenho que estar ali 5 horas da manhã para organizar o meu dia, para depois eu ter um pouco de liberdade para poder estar junto com eles ali. Para poder pensar no negócio e... Isso. Então, das 5 às 8 eu trabalho sozinho. E descascar os abacaxi que vai acontecer no meio do dia, né? Tem bastante. E eu conhecia a .com, né? Ali onde hoje é o Pets Burger, quase que num triângulo ali, Sim. né? E mais na parte gráfica. Sim. Eu percebi, por exemplo, né, iniciasse a .com numa outra
pegada, num outro propósito. Como é que surgiu depois a gráfica, então? É que assim, logo depois, assim, logo não, uns 2, 3 anos depois que eu comecei ali, que eu assumi, começou a surgir o tal do tablet, né? Uhum. Não que surgiu naquela época, mas eles começaram a implantar para os representantes. Então, a primeira empresa que implantou, se eu não me engano, foi a de Valentim. Só que sabe como é que é as coisas, se é uma tendência, todo mundo vai aderir, né? Então, eu já liguei minha anteninha, né? Assim, opa, isso aí vai me perder, eu vou perder a maior rentabilidade que eu tenho, que é a impressão em si. Nem era tanto a foto e o programa, era a impressão, que dava realmente o volume de faturamento, né? Então, eu já me antenei, assim. E como eu comecei a trabalhar com essa parte gráfica, teve muitos desses clientes que começaram a me pedir algumas coisas, com essa parte visual ali de foto, eles me pediram algumas coisas gráficas. Porque, não sei se é só aqui, eu nunca conversei sobre isso com amigos meus que têm empresa em outros lugares, mas aqui na nossa região, eles têm um conceito de que gráfica faz tudo, desde um cartão até uma placa. Gráfica para eles é isso, mas na verdade gráfica é papel, papelaria. Uhum. Cartão, bloco, folder, gráfica é isso, papel. O que eu faço hoje, que é comunicação visual, não tem nada a ver com gráfica. É outro segmento. Só que como é uma cidade pequena e o pessoal fazia um pouco de tudo, quem tinha gráfica na época, quem implantou isso aqui, né? E fazia um pouco de tudo. Então, ficou aquela ideia, não, gráfica faz tudo. Então, eles começaram a me pedir cartão de visita, tag, que eu já estava dentro das empresas, né? E daí eu não tinha como fazer isso, porque eu não tinha maquinário para isso. Eu tinha uma impressora laser que fazia as etiquetas só. E eu comecei a buscar parceria. Nessa época, eu conhecia a gráfica de Brusque, a gráfica brusquense, a gráfica Mercúrio, e acabei me tornando um representante deles aqui na região. Tudo que eu precisava, eu terceirizava lá, mandava para eles, tinha minha comissão e tal. E daí, como surgiu o tablet, eu migrei, eu quis vir pro... De fato, logo se concretizou essa questão do tablet, né? Ela logo se... Todas as fábricas já começaram a parar de imprimir, fotografar internamente. Teve funcionário meu que foi trabalhar dentro da fábrica. Então, assim, acabou. Tipo assim, em meses, acabou o que eu fazia. Só que eu já estava bem encaminhado já na outra área também. Então, eu vim para o centro, ali onde era o Pet Max, né? Tinha uma salinha anexa ao Pet's Burger ali. Não sei, cara, acho que dava uns 5x5, né? No máximo, né? Um banheirinho ali. Tinha. Então, ali a gente alugou a sala ali. Primeiro eu fui para minha casa, depois eu vim para ali. Fiquei um tempo em casa também. Comecei em cima do planeta, fui para casa e vim para ali. Quando eu vim para ali, já vim com essa ideia de abrir uma gráfica digital, gráfica rápida que eles chamavam, né? Que é coisa que sai na hora. E a comunicação visual, que era tudo junto na época, né? Então, a gente veio para ali e abriu as portas, né, para esse tipo de demanda, né? Continuei fazendo foto por um bom tempo e catálogos ali no Pet ainda. Fiz um bom tempo ainda. Mas daí começou a aparecer o volume de gráfica digital, né? Mas olha só que interessante a importância de a gente estar atento às mudanças de mercado, né? Porque por mais que ainda continuou, né, essa questão das fotos, edição, né, etiqueta e tal, mas diminuiu o volume. Sim. E aí essa percepção de ir buscar, né, novas ferramentas, novos produtos para colocar, adicionar no portfólio, na atividade, né, do dia a dia do negócio, fez com que você, além de continuar a crescer, pudesse buscar novas oportunidades de parceiros também. Sim. Né? E aí volto de novo essa questão da parceria, o quanto é importante, né? Sim. Eu não tinha um maquinário, eu não tinha também a expertise do negócio do momento, mas fui buscar um parceiro e aí consegui, né, aumentar, querendo ou não, o leque de produtos. O leque de produto, né? E na verdade, assim, uma coisa que eu também consegui manter, William, foi os clientes, né? Porque hoje eu continuo atendendo os mesmos clientes que faziam as fotos comigo, e mesmo eu não fazendo mais foto. Só que como eu já estava ali, e tem muito em São João, e eu trabalho muito com essa questão da confiança, né? Então hoje, graças a Deus, assim, a nossa empresa ali, eu tenho muitos clientes que eles mandam fazer. Eles não pedem orçamento, eles mandam fazer. Porque já é uma história, é uma vida já, né? Praticamente trabalhando junto, em confiança mútua, né? Então, eles me conhecem, sabe? Não que isso seja, não que eu me orgulhe disso, mas é uma obrigação de todos nós, né? Fazer as coisas certas, né, William? Cobrar o certo, fazer o certo, entregar o que promete. Então, assim, graças a Deus eu mantive todos os clientes ali da época. Até hoje a gente atende eles em uma escala muito maior ainda do que na época, né? O que eu achei que eu ia perder, eu consegui manter e multiplicar ainda, né?
Conseguisse ainda gerar a expansão Sim, do negócio, né? E só baseado na confiança e na parceria, né? Como tu falou. depois teve outras mutações, né? Então, da parte também de foto ali, passasse para a parte gráfica e hoje na comunicação visual. Isso. Daí, na época ali, a gente ficou no centro ali uns 5 anos. É engraçado que a nossa mudança é um ciclo de 5 em 5. 5 em 5. Eu percebi isso, assim. Eu fiquei 5 anos no Petmax ali, né? Que era o Petmax, agora ele abriu tudo, né? O Peter era um amigão nosso também, me ajudou muito no começo, a gente se ajudava muito ali. Eu batia na paredezinha assim, botava um bilhetinho, ele mandava o lanche ali, né? Já tinha um código já ali. Trabalhava bastante também, até de noite ali. Eu fiquei 5 anos naquela casa que hoje é do Betinho, que agora é o correspondente da Caixa, da Monique, né? Ali agora, até vão construir ali agora. E fiquei 5 anos na casa do Mário Soares, ali onde era a antiga Cisana, na frente da Câmara. Né? E agora a gente está 1 ano no galpão novo ali na frente do Portão do Calçados, né? 1 ano fez, a gente vai fazer 1 ano já agora, né? Mês que vem faz 1 ano. Então, não sei se eu vou ficar 5 anos ali, eu espero ficar mais, né? O meu contrato é de 5 anos, por coincidência. Mas eu tenho pretensão de renovar, né? Gostei muito do local ali. Mas foi mais uma migração nossa também de mercado, porque quando a gente estava ali no centro, a gente fazia muito aquele xerox, impressão rápida, impressãozinha, boletim da Havan e tal. Cara, chegava lá, às vezes tinha 10, 15, 20 pessoas lá, principalmente início de mês, né? E aquilo assim eu comecei a perceber que eu nunca fui de menosprezar serviço, assim, né? Por valor. É um boletim de R$2 que era cobrado lá. Eu nunca fui de fazer pouco caso disso. Só que eu percebi que estava atrapalhando o fluxo ali. Que às vezes tinha um cliente que chegava ali, queria fazer uma fachada ou resolver uma coisa, a gente tinha que esperar toda aquela fila ali para poder atender aquele cliente em potencial e que gerava o resultado financeiro maior, né? Eu comecei a enxergar isso, que a gente estava querendo crescer, precisava crescer, porque estava contratando também, né? Precisava estruturar mais a empresa. E aquilo ali eu vi que estava atrapalhando. Então eu fiz uma parceria. Eu falei com as meninas da Grafix, né? Eu falei com a Laís lá, que eu não lembro se na época ainda era Eliette, né? Que eu mandava ainda. Eu acho que era Eliette ainda na época, mas eu falei com a Laís. Perguntei se eu podia direcionar para ela aquelas impressões, para ela se organizar para ela. Ela disse, não, Michael, beleza. A gente começou a indicar a Grafix, indicar, para já ir minando aquele... E dando uma solução para os nossos clientes também. Isso que é o importante, né? Não faço mais. E deixar o cara ver navios. Não, a gente não faz, mas a Grafix faz. É pertinho, pode ir lá, a gente já falou com as meninas. Então, todo mundo... Foi assim, uns 3 meses até o pessoal se adaptar, né? E depois, pronto, já reduzimos o fluxo lá, demos uma solução para eles também, que apesar de ser só uma folhinha para eles, era uma coisa muito importante, né? Eles precisavam daquilo. Nem todo mundo, principalmente quem ia lá era pessoa de mais idade, assim, né? Eles não sabiam mexer no aplicativo, pagar por um aplicativo, então a gente ajudava a tirar boleto de carro. Eu, como cliente, sei, quando eu tinha que ficar lá na fila também, aguardando, eu percebi o quanto... Então, chegava um velhinho lá, não sabia dizer não, sabe? Vamos ajudar ele lá, tirar um boletim para ele. Então, mudamos já com esse pensamento de migrar de fato para a comunicação visual. Então, eu já tinha ideia de sair dali, porque estava muito apertado, apesar de ser uma casa grande, estava muito apertado lá embaixo, e tinha a questão dos vizinhos, a gente querendo ou não uma indústria, né? Uhum. Então, é barulho, é pó, é tinta. Eu estava no centro, né? É complicado. Então, eu já estava com a ideia, procurando há anos já um galpão. Então, com esse pensamento que eu ia ter que sair do centro, eu já comecei a filtrar um pouco os serviços para quando eu fosse... o pessoal não sentisse aquele baque, né? Mas até chamou a atenção essa colocação da indicação. Eu não sabia que você tinha feito uma parceria com a Grafix, né? E hoje, por coincidência, de manhã cedo, quando eu fui para a CDL, eu passei lá, porque eu precisava ver um produto lá e eles estavam expandindo o negócio, né? Estão fazendo uma mudança lá de layout, estão também, onde era o estoque, estão transformando em loja. E aí, eles estão construindo um espaço, eu pensei comigo assim, mas estão construindo um espaço melhor para a parte de impressão e cópia e tal. Então, achei interessante que é algo que eles já relataram para mim, hoje é a dona Salete quem administra, né? E ela já relatou para mim que é algo que chama bastante cliente e acaba o cliente indo lá por causa do Xerox, mas depois acaba pegando outro produto, gerando, vamos supor assim, uma outra venda, né,
para ela. Então, interessante como... E outro ponto que me chamou bastante atenção é essa colocação, né? De se preocupar em trazer uma solução para o cliente. Então, eu estou encerrando uma atividade que muitas vezes não trazia uma rentabilidade expressa para mim, né? E muitas vezes estava trabalhando a questão do fluxo, eu precisava deslocar uma pessoa para estar ali atendendo esse cliente, mas vou achar uma solução para esse consumidor, né? Vou ofertar para ele um outro parceiro que vai atender ele, que vai se especializar, vai criar um novo layout, um novo ambiente para poder atender ele melhor. Sim. Isso eu sempre tive comigo, ele assim. E realmente, para a dona Salete ali, para ela é interessante porque todo cliente que entra ali, para ela é um cliente em potencial, né? No meu caso, já não tanto. Porque, por exemplo, hoje eu trabalho com... É mais corporativo, assim, né? Tipo, mais comercial. O cara pode ir lá comigo fazer um banner, alguma coisa, mas são assim, é mais em aniversário. É muito esporádico, né? Para ela, não. Ela pode vender qualquer coisa que ela vende ali já está valendo, né? Uma caneta, um caderno, alguma coisa. Um presente, que ela trabalha com decoração também, então para ela é interessante. E aí volta aqui o que a gente sempre fala aqui dentro do podcast, que é um dos objetivos nossos, de trazer essa questão da visão de negócio, né? Eu sempre coloco que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, quanto mais você nichar o seu negócio, mais especialista você vai ficar, né? Então, poxa, eu comecei como uma empresa que criava fotos para catálogos, né? Migrei porque eu percebi que o mercado estava mudando para a questão da gráfica rápida, vamos supor assim, né? Aquilo que é impresso de forma imediata. E hoje estou numa questão de comunicação visual, que aí é mais detalhe, demora mais a parte produtiva, né? Tem um investimento maior também que trabalha com valor agregado, fazer uma fachada de ACM tem um valor agregado, tem que ter uma engenharia praticamente quase por trás, né? Valor, risco, tudo, né? E hoje, né, como é que tu vê o mercado, principalmente da comunicação visual em São João região? Como é que está hoje a .com se posicionada no mercado hoje, né, de comunicação? Sim. Olha, é difícil falar de si mesmo assim, né? Eu tenho dificuldade. Não sei se tu também tem, mas eu tenho dificuldade nisso. Eu não fico assim, vou ser bem franco contigo, eu tô sendo bem honesto no que eu vou falar, eu não fico me medindo ou me comparando com os meus concorrentes, eu até procuro ter uma relação boa, porque eu acho que, eu sempre digo isso, que se hoje todos eles fechassem, eu não daria conta da demanda. Com a estrutura que eu tenho hoje, né, nem se eu dobrasse ela, porque a demanda existe, ela é grande e ela é muito rápida, a resposta. Então, é difícil tu controlar isso tudo. Então, acho que tem espaço para mim, para todos os outros que tem em São João, tanto que todos eles estão abertos, né? Estão funcionando, estão faturando, né? Cada um com o seu diferencial. E o meu diferencial, cara, a gente procura tratar o cliente bem, como um amigo, criar um vínculo, oferecer mais do que oferecer mais do que a gente pode, do que o normal, digamos assim, né? Essa é a minha mentalidade, né? Eu tento repassar isso para todos que estão envolvidos lá. E eu não falo mal de concorrente, quando eu entro numa disputa de orçamento, eu passo o meu preço e o meu diferencial, né? E o que eu vou entregar, o porquê que eu vou fazer daquele jeito, e deu. Eu não quero um fornecedor, concorrente, eu não falo mal, eu não uso dessas artimanhas para vender. Esse é um diferencial que a gente tem. Eu acho que isso não é válido, né? Se eu precisar denegrir alguém para poder crescer, não tem justificativa, não faz sentido. Até porque daqui a pouco eu posso cometer o mesmo erro que eu estou denunciando que a pessoa faz. Isso, a gente é humano, é falho, tem uma equipe, a gente trabalha com risco, como tu falou ali, né? Erros acontecem, né? Então a gente trabalha com a política de entregar para o cliente, ser parceiro, ser amigo, resolver o problema deles, lógico, quando é possível de ser feito, né? Todo mundo tem as suas... todo mundo que chega lá, 90% tem pressa. Normal. Então, todo mundo tem pressa, então a gente tenta fazer aquele malabarismo para entregar um por vez ali dentro do prazo previsto, né? A gente faz umas loucuras aí, a minha equipe é parceira, então há meses aí, começando 5 da manhã, todo mundo junto, uma galera lá, 8, 5, 6 pessoas. E aí, como é que você consegue gerar esse engajamento de time? Porque tu pega assim, né? Geralmente, a boa parte da tua equipe ela é dividida em 2 áreas. A área mais administrativa e criativa, vamos supor assim, né? Que é as pessoas que têm que... querendo ou não, tu não conseguiu
tirado dentro da tua atividade essa questão do criativo. Não, ele tem que ter. Tu tem que ter ele, né? E depois a parte produtiva, que é braçal, que é solda, que é serralheiro, que é instalação, é elétrica, Sim. né? É subir em parede. Como é que você consegue trabalhar esse time, por exemplo, e gerar engajamento neles do comprometimento da entrega, porque o cliente quer coisas para ontem, vamos por assim? William, eu sinceramente não tenho dificuldade nisso ali, né? Porque, como eu te disse ali, com eles, assim, eu acho que eu não cheguei a comentar sobre isso ainda, né? Mas eu procuro ser para eles, assim, mais do que um patrão, né? Eu nem gosto de usar a palavra patrão lá. Eu nem uso, na verdade, no momento algum com eles, assim, na reunião. Mas a gente tem até uma certa amizade, assim, entendeu? Eu trato eles de igual para igual, no mesmo nível, assim, de conversa, tudo mais, óbvio que tem hierarquia, tudo mais, né? Eles entendem e respeitam isso. Mas eu trago eles para perto de mim. Eles são, eu falo, eu posso falar por mim, da minha parte, eles são todos meus amigos, assim. Então não é difícil isso. Porque quando eles precisam do Michael, o Michael sempre está ali, na medida do possível, para ajudar, seja algo profissional ou pessoal, né? Sempre. Seja para uma conversa, seja para uma questão financeira, seja para um problema familiar, qualquer coisa. Eles podem chegar em mim, eles sentam, eles conversam. A gente tem uma abertura bem legal, assim, sabe? Conversa normal. E tanto eu com eles como eles comigo, assim. Todos eles, todos, sem exceção. Lógico, quem entra lá agora, tem pessoas que entraram agora recentemente, teve 3 que entrou novo lá. Demora um tempo para gerar gerar um relacionamento e gerar o vínculo, esse vínculo de confiança, assim, né? Mas da minha parte é muito fácil. Eu sou muito normal assim com eles, assim, eu não fico numa bolha assim, numa minha sala trancada. Não, minha porta está sempre aberta. Às vezes até eles dizem que é muito fácil o acesso, mas não me incomoda, assim, sabe? É bem tranquilo. Até porque tu tens o perfil e como tu já comentasse aqui, né, no podcast ali, que tu gosta de estar presente na parte produtiva. Sim. Então não tem como tu estar dentro de uma sala administrativa se você, né, surgiu também boa parte da tomada de decisão e das ideias criativas que, querendo ou não, quando tu fala de construir um painel de ACM, né, uma fachada, é quase que fosse um quebra-cabeça. Sim, cada serviço é de uma forma. É um diferente do outro, não tem um padrão, né? Não. Então, boa parte disso também na parte de construção, com certeza eles vão em você. Para tirar uma dúvida, para entender como executar isso de forma, né, perfeita. Isso. Na verdade, assim, tem algumas pessoas ali que estão responsáveis pela instalação ali, né? Então, eu dou liberdade para eles trabalhar também. Isso é importante, a autonomia, né? Quando tem que fazer, fechamos uma fachada e tal, que ela é grande, assim, que ela é algo que precisa ser mais detalhada. Vai qualquer pessoa para medir, faz o orçamento? Não, fechou o orçamento. Daí vai alguém mais técnico para ver como fazer, a ideia que ele fazer dele vem com aquilo, senta comigo para a gente trocar uma ideia e resolver. Mas assim, não é do meu jeito, é do melhor jeito para tanto o resultado final, né, como vai ficar bem feito, e a questão da facilidade, o jeito mais fácil para se fazer e mais seguro, né? Então é isso que a gente troca uma ideia, mas eu dou muito assim essa autonomia para eles resolver as coisas, para eles fazer. Tem momentos que eu não consigo participar, eles sabem que tem a liberdade para fazer, sabe? A questão é ficar bem feito e da forma mais segura e rápida para se fazer, né? Sim. E, Michael, eu, né, como convivo ali um pouco com você há bastante tempo, percebo o seguinte, né? Além dessa questão da gestão de pessoas que tu exerce ali, tem uma questão também de exercer não só a questão profissional, mas a questão pessoal. Porque, querendo ou não, a tua empresa tem família. Tem. Né? A tua esposa já trabalhou contigo, hoje ela está em casa, né, cuidando do pequeno, do Henrique. Mas, de vez em quando, ela também está ali, está te ajudando na tomada de decisão. Mas também tem teu pai, tem um cunhado. E isso a gente sabe... Com o cunhado, a gente sabe que isso também é algo difícil, né? Como é que tu faz para... Qual é o segredo disso? Conta aí para nós. O que tu exerce no teu dia a dia dentro da empresa que faz com que as pessoas se comprometam junto contigo, né? Vestindo a camisa de fato. Cara, eu não uso, eu não sei, assim, eu não faço nada diferente, na verdade.
A minha esposa, como tu falou, ela não está mais tão presencialmente, mas ela ajuda nos bastidores, né? O meu pai trabalha ali, começou a trabalhar faz uns 2, 3 anos atrás. O meu cunhado, hoje é o nosso impressor, né? Também veio para trabalhar na Router CNC, lá que corta as chapas, né? Depois o Michael lá trabalhou comigo 7 anos, preferiu sair e o Juan assumiu o lugar dele. E tem o Abel que está comigo faz uns 7 anos. Faz o Abel tempo, é concunhado, né? Cara, não é perfeito, né? A relação, mas, cara, é normal assim. É normal. Eu só tenho um problema, que isso é um problema meu, que a Jéssica até me cobrava bastante. Que quando a pessoa às vezes eu pego mais pesado com quem é família. Mas não é porque... É que na minha mente, assim, quem tá ali, que é minha família, meu pai, meu cunhado, o Abel, né, a Jéssica, quando trabalhava, eles têm que ser uma referência ali. Porque, tipo assim, querendo ou não, William, se o Abel tá fazendo, sabe? O Abel... Então, eu queria que eles fossem, assim, tipo, quase que perfeito, assim. Sim. Mas ninguém consegue ser, né? Nem eu sou, né? Então, às vezes eu dava uma pegada pesada. Hoje eu me policio bem mais, né? E que geralmente quando a gente tem um pouco mais de relacionamento, Liberdade, a gente tem mais liberdade. E a gente acaba Eu não, cobrava demais daí, né? não mensurando, né, até onde a gente pode ir, Não né? separava as coisas. Esse era um problema meu, né? Era um defeito que eu tinha, assim, que eu consegui, com o tempo, Ter uma evolução. evoluir, né? Mas Mas- tu entende que é por uma boa causa, né? Não era tipo, não, porque é meu. Não, é porque eu queria que ele fosse um destaque ali. É Fosse que um a cara gente uma geralmente referência. tem esse sentimento de que é nosso... É o nosso parente, né? A gente quer que ele esteja um sentimento de pertencimento. Sim, Essa é a palavra, é verdade. né? Eu tive o privilégio hoje eu digo que é privilégio. No passado eu dizia que não era muito privilégio, é o que tinha, né? Mas eu tive o privilégio de trabalhar com a família da minha esposa na empresa da família dela. E hoje eu entendo que tudo é um processo, né? E eu sempre me posicionei assim como se fosse meu o negócio. Sim. Não é meu, não tenho nada a ver com o negócio, mas eu sempre me posicionei como assim como em todos os outros negócios que eu trabalhei, eu sempre tive esse sentimento de pertencimento. Hoje eu entendo que esse sentimento de pertencimento é o espírito intraempreendedor que as pessoas possuem, entendeu? Então, em todas as empresas que você trabalhou, desde lá, provavelmente você vai fazer o exercício agora, né? De ir lá, de estagiário na van, tu se posicionava como dono da van, o melhor empacotador da van, pelo menos, entendeu? Eu já tive o privilégio de trabalhar como empacotador também, mas não era a minha função. A minha função era entregador de mercadoria, né, de um supermercado. Eu tinha uma motinho que era inovador. Hoje os caras usam aí para entrega de gás. Tem aquela Sim. rabiola atrás eu digo que é rabiola aquilo. Uma carretinha? A carretinha atrás da moto para entrega de gás. Eu tinha uma daquela, imagina, sei lá, há mais de 17 anos atrás. Isso era inovador, cara. Mais de 17 anos atrás, uma daquela fechada que cabia 4 caixas de supermercado. Que aquelas entregas que Sim. bota dentro de caminhãozinho, que lá em Lages todo supermercado faz entrega. Aqui a gente não tem muito essa política. Não. Acho que o Macris até certo tempo até Eu acho tinha que isso, faz, né? E não sei se faz ainda. Mas lá todo supermercado tem que ter essa política de entrega de mercadoria em casa, porque é a cultura. Se você não entrega, você não é competitivo. Sim. Entendeu? E lá, o que aquele supermercado fez? Ela criou um raio lá de, sei lá, 25 quilômetros. Ela entregava a mercadoria em casa para quem levava a sacolinha na mão. Então, a compra grande tinha lá um carro, um terceirizado que entregava, e o William era um CLT do supermercado que fazia entrega nas casas para quem comprava mercadoria de sacola. Por quê? A política da empresa era o seguinte: nenhum cliente que ia comprar no supermercado poderia sair com a sacola na mão. Só se for coisa muito... comprar uma bolacha, comprar uma caixinha de leite. Mas, tipo, mais do que 10 sacolas, já era... alguém abordava aquele consumidor para poder fazer a entrega da mercadoria em casa. E anotava lá o nome da pessoa, o endereço certinho, o telefone. E aí, tipo assim, muitas e muitas vezes as pessoas, quando iam chegar na sua casa, chegava eu lá com a botinha,
cara tava abrindo o portão de casa, eu chegava com a junto. motinha junto pra entregar a mercadoria pra ela fazer o almoço. E volta e meia ficava eu lá almoçando na casa das pessoas, tomando um café, alguma coisa nesse sentido. Ganhava muita gorjeta por causa disso. Sim. Uma coisa que eu aprendi recentemente numa palestra que eu fui, que o sorriso, ele vende. Então, por mais que essa cara carrancuda aqui, eu chegava sorrindo na casa das pessoas, sempre ganhava um café, eu ganhava Sim. uma gorjeta, ou chegava a ganhar até almoço por causa disso. Então, é algo interessante, assim, né? E, Michael, assim, ó, uma coisa que eu percebo muito na tua gestão, principalmente na .com, é essa questão de resiliência, né? Porque tu comentasse, né? Tu passasse do centro, né? Depois, né? Lá do Pittsburgh, se fosse para ali onde o Betinho, depois tu fosse lá onde o Mário, e aí recentemente tu foi ali para onde, na frente do Pontão do Calçado, onde você está hoje, e logo em seguida São João inteiro passou por dificuldade em dezembro, que foi a enchente, né? E tu pegasse a enchente ali bem no início do teu negócio. Uma semana. E como foi isso, né? Como tu viu isso tudo? Como passou na tua cabeça essa situação, né? Porque eu posso falar, né? A gente sabe muito bem o quanto foi difícil também, né? Essa questão de você fazer toda essa mudança, né? Toda essa mudança, principalmente, né? De sair da parte de gráfica rápida, ir para comunicação visual, né? Sair do centro, ir para um bairro, querendo ou não, e logo depois ser abatido praticamente aí com uma enchente, né? E a gente não esperava, né? Eu nunca tinha passado por isso, nunca. Não nessa proporção assim, né? Eu tive lá foi foi que dia da semana que foi? Foi uma quinta-feira. Uma quinta, né? Na quarta-feira à noite eu tive lá. A gente teve lá, daí a gente levantou os computadores. Mas assim, não vai vir. A gente levantou os computadores e tal, foi embora. Fiz uma comportinha na sala, na porta de trás lá, uma comporta assim com ACM, com silicone e tal. Não vai dar nada, vamos embora. Daí, por sorte, tinha um rapaz morando no galpão, que era um cara que eu conheci quando eu comecei, lá em Brusque, eu terceirizava material lá, né? E Maico também é o nome dele. Ele estava morando, lá em cima a gente tem um refeitório grande que eu nem uso. Uma peça grande lá, tem banheiro, tem tudo, chuveiro. Então ele estava morando ali. E daí eu moro lá na Tajuba 2. Então, na madrugada, quando encheu, que me começaram a ligar, eu já estava ilhado. Já não passava mais. Não passava mais. E ele me ligou, Maico, vou levantar as coisas aqui e tal. A água começou a vir pelo ralo, né? Do banheiro lá. Daí ele levantou o que deu. Tudo que ele conseguiu levantar, ele levantou de móvel, de coisa, de material. Uma máquina impressora que ela mede uns 2 metros, assim, eles conseguiram levantar e botar em cima do caminhão. O caminhão estava lá na frente da empresa. E tem uma que é a nossa maior, que é de 3,20 metros, que de boca, né? Que ela imprime lonas de odor, assim. Ela é muito pesada, nem 20 homens levantam ela, assim. Então, aquela não tive o que fazer. Ele tentou tirar um pouco das placas, que ela ficam baixa, mas não teve o que fazer. Ela pegou água assim no meio dela, assim. Pegou assim, deu 80 centímetros lá. E daí eu tinha acabado de fazer um upgrade nela, tecnologia. Eu tinha usado a casca dela, a estrutura, e botado tudo novo, tecnologia, tudo. Eu transformei ela numa máquina zero da loja, ficou só a capa. Acabado de fazer há um mês. Eu levei ela pro galpão, fiz, depois eu me mudei. Então... E a minha router estava lá no antigo endereço. Aquela ficou submersa, assim. Então... William, assim, ó, eu tava tomando Torcilax, né, por causa da mudança, nós estava tudo quebrado, assim, que é tudo muito pesado. Tudo pesado, tudo uma coisa grande, estoque, eu não sei, eu saí do Pets e enchi uma casa do Betinho, enchi aquela casa de coisa. Saí da casa do Betinho, fui para do Mário, que era 3 vezes o tamanho, eu enchi ela de coisa, eu não sei como, cabia tudo lá. E eu saí daquela casa do Mário e enchi o galpão. Eu digo, não, acho que as coisas se multiplicam, cara, não pode? Então, assim, nós estava... E daí veio aquilo. Cara, tu me conhece, sabes que eu sou uma pessoa de fé. Eu só fechei meus olhos e falei assim, Deus, só me dá força. Só força. O resto eu me viro. Então, assim, quando eu consegui passar, que liberou lá, acho que foi sábado de manhã, né? Que eu cheguei na empresa, assim, cara, a vontade era chorar, né? Mas daí eu peguei, já cada um agarrou num rodo lá, uma vassoura e
Era 7 horas da manhã, cara, todo mundo chegou. Todos os meus funcionários que não foram atingidos chegaram lá. Junto, parece que eles combinaram, assim. Todos eles. Com o marido, com esposa, sabe? Veio parente, veio gente que eu não falava, assim. Então, cara... Sabe, tu me trouxe a memória exatamente assim, isso não foi só com o teu negócio, tá? Vários empresários relataram para mim exatamente isso, que tipo, as empresas que sofreram muito com a enchente, os maridos, né, quando a esposa que trabalhava na empresa foram lá ajudar, quando era o contrário, né, o marido que trabalhava, as esposas foram ajudar, os filhos foram ajudar. Então, esse sentimento realmente de pertencimento, de coletividade, de ajudar o próximo, foi muito vital, assim, para que as empresas e as pessoas também recomeçassem de novo, né? Sim. Porque, imagina, 80% da cidade praticamente foi atingido. Eu pude participar diretamente nessa questão, principalmente, né, de coleta de alimento, coleta de roupa, né? A gente via muita doação chegando, a gente fez ação também, o CDL como instituição fez ações para buscar, né, recursos de doações para poder ajudar a população. A gente percebeu muito isso, né? Sim. Essa coletividade para poder a cidade se reerguer de forma mais rápida. Hoje a gente tem um pouquinho ainda de ressalto referente à enchente, mas é muito baixo, perto daquilo que foi já conseguido, né? refeito, né, através da coletividade. E hoje, assim, né, Maico, essa questão da empresa, além da comunicação visual, que de fato a empresa entrega para os seus clientes, assim, em relação ao produto, né? Porque a gente fala essa questão da identidade visual, né, da comunicação visual, mas muitas vezes para o nosso público não consegue entender em relação à entrega de produto, assim, o que é .com entrega. Sim, William, hoje eu procuro focar assim são 4 assim, itens que acho que abrangem o que a gente faz, né? As fachadas em ACM, que hoje é o nosso produto-chave, assim, né? Seja ela comercial ou industrial, hoje a gente está fazendo muita fachada para galpão. Então o cara faz o galpão cru e o galpão pré-moldado ele não tem uma certa beleza, assim, ele fica uma coisa meio quadradona, assim, né? Então a gente vai lá com uma fachada de ACM, faz avanços, faz elementos, e essa parte industrial, né? A gente tem parcerias, que como a gente falou no início, é muito importante, né? Que nos ajudaram a fazer o primeiro. Hoje a gente já tem uma sequência de obras nesse tipo. Aqui temos o Soares, aqui, que é uma referência perto aqui também. Temos empresas em Brusque, Brustec, que foi uma obra linda que a gente fez também, linda e gigante. Foi a maior que eu fiz até hoje. A gente está fazendo um sindicato lá na Guabiruba agora. Tem uma empresa em Gaspar também que já começamos a fazer. Assim, um atrás do outro vem vindo, né? Quando tu começa a direcionar para uma coisa, ela começa a acontecer, né? Então, tem as fachadas comerciais e totens que tu vê aí no centro da cidade aqui, em ACM, né, que é aquele material que já é na cor, aquela chapa bonita, né? A gente fez recentemente agora a farmácia aqui da Ultra Popular, né, nesse condomínio do Câmara aqui. Fez o condomínio Câmara também, que é aquela parte preta ali com a letra caixa. As mais recentes eu acho que são essas ali, daqui de São João, né? Então isso a gente faz, letra caixa, o ACM, vamos por partes, a fachada de ACM eu já falei, né? Uhum. Letra caixa de todos os tipos, com iluminação, sem iluminação, a gente faz também. O outdoor, eu tenho, eu acho que hoje são perto de 50 pontos de locação, né? Que a gente aluga também espaço para locação na rodovia, quem vai sentido a Brusque, quem vai sentido a Tijucas, a Nova Trento. A gente faz a impressão também desse material, tanto em lona como em papel. A gente aluga o espaço, né? E faz a impressão do papel, que é a mais promocional, e tem a lona, que é para maior durabilidade, né? E a gente monta as estruturas também, seja de madeira ou de ferro. E tem um segmento que é tipo assim, a parte de adesivos e lonas. Plotagem de veículo, vitrine, promoção. Quero fazer uma comunicação interna na empresa, plotar alguns vídeos, a gente faz. Fachadas em lona, que é o básico assim, né? Então, rótulos, etiqueta, de adesivinho para qualquer tipo de coisa, né? Adesivo, adesivo a gente faz para tudo lá, né? Todo mundo lá, qualquer tipo de adesivo a gente faz, né? Então, decoração, cliente tem um quarto de bebê, quer fazer um adesivo, a gente faz. Tudo que precisar nesse segmento a gente faz. Todos, também alguns tipos de todos, né? Uhum. Então, hoje eu
a grosso modo, é o que a gente produz lá, né? Projetos especiais, a gente trabalha com cobertura, estruturas metálicas, tudo feito, eu não terceirizo nenhum processo ali, é tudo feito internamente ali. Hoje, quantos colaboradores tu tens? Hoje... Pra quem não tinha nenhum e fazia tudo, dormia 2 horas por dia só. Hoje são 17, comigo 18, né? 18 pessoas lá diretamente, né? Isso é distribuído de que forma, Michael? Eu tenho... na parte administrativa ali, que envolve... Administrativo seria, no caso, eu, Sabrina, né? Que é a parte financeira ali. O pessoal do design são 4. Um deles me auxilia nos orçamentos também, mas são 4 designers. E tem a Maísa que faz a parte de atendimento e recepção ali, né? O primeiro contato. Depois a parte produtiva, tem um impressor, tem... Na instalação são 10 pessoas na instalação. Instalação que eu digo é acabamento e instalação, né? Sim. Porque assim, ali, hora tá ali dentro, hora tá instalando, não tem assim um padrão, né? Existe... Equipe interna e externa, vamos por assim. Eu tenho as divisões, né? Tem umas equipes que ficam mais com a parte de ACM, letra caixa, tem uma equipe que é só para outdoor, lona e papel, estruturas mesmo. E tem o Abel, por exemplo, que é o cara que faz para mim as aplicações de adesivo e envelopamento e faz pintura, né? Que tem um setor de pintura também lá. Então é bem divididinho assim, né? Só que tem o dia doido assim, que é sexta-feira, que daí se mistura tudo, vai cada um para um lado para encerrar a semana, né? Nem agora na feira, tem essas feiras que é tudo muito rápido, né? Então quando a gente vê, tá um silêncio na produção, não tem ninguém, tá tudo na feira, vai tudo. Vai até quem não sabe fazer, para ajudar, né? Então é assim, tem aqueles picos, né? Sim. Mas é isso aí, Michael. Agradecemos demais tua Já participação. Já demos Meu quase Deus. 1 hora aí de entrevista e sempre quando a gente convida alguém, a gente dá uma lembrança, um presente, uma caneca aí para tu tomar o teu café. CDL Talks, para tu sempre estar lembrando da gente aí, né? Desse momento importante de trazer um pouco da tua história, né? Um pouquinho sobre o seu negócio, né? Querendo ou não, auxilia, né, no desenvolvimento aí da nossa cidade, auxilia também no desenvolvimento aí da nossa região, porque a gente entende que comunicação, marketing está ligado a vendas faz o financeiro rodar, né, e ajuda com todo o processo das empresas aí. A gente sempre também, Michael, pede para que os nossos convidados deixem aqui uma mensagem, uma dica, né, uma frase de inspiração para que eles possam estar, assim como você, né, que iniciou a tua jornada lá em Major Gersino, uma lan house, e hoje tem uma das principais empresas de comunicação visual aí da nossa região. Sim. Possa se inspirar aí no teu depoimento e crescer profissionalmente também. Olha, o que eu posso falar é o que para mim dá certo, né? Eu acho que assim, em primeiro lugar, para mim, né, na minha situação, eu tenho muita fé. Em primeiro lugar é Deus na frente de tudo, né? Toda essa a minha história sempre teve Ele na frente, né? Em primeiro lugar, não posso nunca deixar de falar disso, né? Foi com muita fé, com muita luta, com muita oração, né, cara? Com muita renúncia, né? Que a gente conseguiu crescer um pouquinho, né? E família, né, cara? Hoje, assim, tem uma frase que eu ouço muito, né? No meio que é que nenhum sucesso vale a desgraça de uma família, né? Tipo assim, não faz sentido tu tá bem empresarialmente ou financeiramente, mas em casa tu não ter uma saúde familiar, assim, né? Então, em primeiro lugar é família, é ter um porto seguro, ter um lugar para te amparar, né? Fé e fazer as coisas corretamente, né, William? Que é uma coisa que eu levo para minha vida, assim, que eu acredito muito nessa questão do plantio e da colheita, né? Então eu sempre lanço sementes boas, sempre quem está ao meu redor é valorizado, eu dou o meu melhor para quem está comigo, porque isso volta para mim, em todos os sentidos, né? Então, seja meu funcionário, também não gosto dessa palavra, seja usar funcionário, né? Não sei, eu acho ela muito... Seja os meninos que estão lá comigo, o pessoal, seja o time. O meu time, os meus clientes, seja... Todo mundo eu faço o meu melhor, assim, eu entrego, eu ajudo, eu me esforço para proporcionar algo bom, porque isso volta, cara. Se eu tivesse mais 1 hora para falar sobre isso, eu falaria tranquilamente contigo sobre experiências que eu tive nesse sentido. Então, às vezes é perder para ganhar. A maioria das vezes é perder para ganhar.
Então, eu vou ter prejuízo para fazer a coisa certa. Faz em prejuízo, cara. Vai lá, entrega, faz o que é certo, mas não engana, faz o que é certo e entrega, que isso volta multiplicado pra gente. Assim. Eu sou prova viva disso. É o que eu posso dizer, né? Deus, família e honestidade, né, cara? Não tem outro caminho. Isso é fato. E muito trabalho, né? Parabéns, Michael. Obrigado, principalmente, né, nesses... Praticamente eu estou 9 anos na CDL, eu faço agora em outubro. Me acolhesse muito bem, né, quando a gente foi se apresentar lá, e a CDL já era parceiro da Ponto Com, já fazia alguns produtos com vocês ali, alguns processos, né, e sempre comprou as minhas ideias malucas, né, e foi criando esse vínculo de parceria de fato, né, e hoje, né, ver tu crescendo, ver a tua empresa evoluindo, a tua família, né, crescendo também, a gente fazer parte desse processo, para mim como pessoa também é muito gratificante. A entidade também agradece, né, pela parceria de associativismo e sempre buscou aí fazer nossa entidade crescer aí pela parceria. Obrigado. Tamo junto. Que Deus sempre te abençoe aí. Amém. E que a gente possa aí, ao longo dos anos, aí, continuar a desenvolver o nosso parceiro principal agora no CDL Summit também. Nosso parceiro master aí nesse grande evento que com certeza vai deixar um legado importantíssimo para quem a gente fizer presente. Então, é isso aí. CDL Talks fazendo, né, a sua parte, que é trazer aquilo que é de fato verdade dentro dos negócios, e com certeza o Michael Peixer.com fazem parte da história da entidade aí. A gente fica um pouco emocionado em ver né, os amigos crescendo, né, evoluindo. Sei o quanto foi difícil, né, chegar até aqui, e não tem nada, né, que um empresário de sucesso, né, possa construir que não seja, primeiro, acreditar no seu negócio. Não tem como você ter sucesso e não acreditar no seu negócio. Segundo, você ter fé, né? Terceiro, você construir um legado, né? Deixar as pessoas que passam dentro do seu negócio com uma marca registrada. Eu tenho orgulho de trabalhar dentro das empresas. Hoje eu tenho orgulho de trabalhar dentro da CDL, é aqui onde eu cresci, aqui onde me desenvolvi como pessoa, como profissional, assim como todos os outros negócios que eu já trabalhei na minha vida, né? Todos eles deixaram uma marca. O William que tem hoje aqui só foi construído porque eu passei, por exemplo, aqui em São João, na Polissola, aprendi muito lá, principalmente a ter diversidade, né? Um dia eu estava numa máquina, um dia eu estava no outro. Cada máquina, apesar de ser máquina, tinha um modo de trabalhar diferente. E vinha lá o seu Elias, né? Que me ajudava ali a conduzir aquele equipamento. Então, é assim, né? Assim como trabalhei durante muito tempo como frentista de posto de combustível, então trabalhei com o Machado ali no posto Machado, junto com o seu Acácio, com o Schmidt. Foi uma experiência diferente. Tinha um gerente que é o Ademir, hoje é empresário também, aqui na cidade, né? Tem uma lavação. Nem sei se ele tem ainda lavação, mas ele saiu dali para trabalhar na lavação. Tem uma lavação própria, então aprendi muito com ele também, Maico. Sim. Depois teve também um período dentro do Posto Teixeira, onde eu trabalhei com o Silvio e com o Elvis. Aprendia muito. São 2 irmãos, 2 personalidades diferentes. O Elvis é totalmente mais passivo, o Silvio totalmente mais ativo. Né? Hoje até encontrei ele aqui no Café do Zé, ele me cumprimentou, digo, ô Silvio, tudo certo. Estou buscando seu R$3 do cafezinho, né? Então, todo mundo, e depois trabalhei muito tempo lá no Pontão, com família, outra diversidade, o Gabriel, uma forma de trabalhar, o Daniel, outra, a Ana, um outro pensamento, uma outra visão, depois entrou a Raquel, né, que é a esposa do Gabriel também, outra pegada, e a gente vai se adaptando, trabalhando com turismo, totalmente diferente de trabalhar com o público local, né? Então, são experiências que a vida nos coloca. De vez em quando eu recebia lá um carteiraço porque havia um erro lá, e aí vinha um advogado, turista e coisa. Aquela questão é diferente de você trabalhar com o público local, né? Porque o público local já tem um pouco mais de cuidado, né? No reclamar, porque não, no outro mês ele tem que voltar de novo no negócio, né? Então, essas questões assim. E assim a gente vai aprendendo. Na CDL mesmo, uma escola, né? Aqui a gente aprende com o associado, a gente aprende com quem não é associado, a gente aprende com o poder público, a gente aprende com outros pares, outras entidades, né, a nível estadual, nacional. Eu tive grandes privilégios de poder aprender muita coisa aqui. Então, obrigado de fato. Eu que agradeço. Né, pela sempre parceria aí da Ponto Com conosco também. E você que nos assistiu,
Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um convidado. Tchau, tchau.